Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse dia 24 de junho de 2025, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 57, aonde o Evangelho nos chama hoje a contemplar o nascimento de João Batista. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestará a sua misericórdia, e congratulavam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai Zacarias. Mas a sua mãe interveio. Não, disse ela, ele se chamará João. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez nós estamos diante de um episódio que é muito marcante ali no Novo Testamento. Porque quando nós falamos de João Batista, nós falamos de um homem que veio ali abrindo o caminho para Jesus Cristo. Nós falamos de um homem que é ele que está ali adentrando o Novo Testamento, um grande profeta ali no Novo Testamento. João Batista, vale lembrar que ele é um homem, um profeta que não se contentava com o seu tempo. Ele não era um profeta que via as coisas acontecer e ficava calado. Ele era um profeta que exortava e também um profeta conhecido pelos seus batismos ali no Rio Jordão, a ponto de muitas pessoas o procurar para ser batizados. Quando nós falamos de João Batista, nós falamos de um homem que vestia as roupas ali, peles de camelo. Nós falamos de um homem que não comia a comida da sua época, mas sim uma comida ali que ele fazia mesmo com gafanhotos. Nós falamos de um homem diferente do seu tempo. João Batista, ele vem ali filho de Maria Isabel e de seu pai Zacarias, que era um sacerdote ali do templo. E Maria Isabel e Zacarias já eram velhos. Maria Isabel não poderia ter filhos, era estéril. Então ali já na sua velhice ela vai ter este menino chamado João Batista. João Batista, ele veio preparar o caminho para o Senhor. João Batista, ele veio ali realmente exortar o povo, ensinar o povo. Ou seja, João Batista é um rapaz que aparece num tempo difícil da Sagrada Escritura. Porque quando nós olhamos ali de Malaquias do Antigo Testamento até nós adentrarmos ali São Mateus, que já é o Novo Testamento, há 400 anos aproximadamente que Deus não fala com ninguém. Há 400 anos que Deus não envia um profeta. Há 400 anos que o povo não ouve a profecia de Deus. Então, quando nós observamos João Batista chegando neste tempo, ele está chegando num tempo de caos, de crise, num tempo que não é fácil profetizar. Mas João Batista sabia do seu propósito. João Batista sabia qual era o seu papel, que era o quê? Abrir o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Ele foi preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós comemoramos esse dia, essa solenidade de João Batista, porque é um grande profeta que deve sim ser lembrado, um grande profeta inspirado ali pelo Espírito Santo de Deus. É ele quem batiza Jesus também no Rio Jordão. É ele que fala com o povo: olha, eu batizo vocês com água para o arrependimento dos vossos pecados, mas há um que virá batizar vocês com fogo do Espírito Santo. E quando eles perguntam para João Batista, eles falam assim: olha, quem tu és? Tu és um profeta? Tu és o Messias? E João Batista fala: não sou profeta, não sou Messias. Eu sou aquela voz. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou apenas uma voz que veio trazer a boa nova, preparar o caminho para o Messias. E João Batista, ele deveria ser uma inspiração para nós nos tempos atuais, porque quando nós olhamos esse rapaz de aproximadamente, antes ali que ele morre, de aproximadamente ali os seus
30 anos de idade. É um homem que pregava a verdade, é um homem que ensinava a verdade, a ponto de os fariseus, alguns doutores, ir atrás dele também, ver ele batizar as pessoas ali no Rio Jordão, ele falar: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Ou seja, é um homem que não tem medo, é um homem que o propósito dele é anunciar a verdade, é um homem que não veio para agradar os homens, mas sim para agradar o Criador. É um homem que sabe o seu papel em meio à sociedade. É um homem que olhava o povo naquela época e falava: gente, se converta, pois o reino dos céus está próximo. Esse é João Batista. E é por isso que a igreja tem essa memória de sempre estar fazendo lembrança desse grande profeta, porque João Batista deveria ser uma inspiração nesses tempos de hoje, porque ele veio preparar a primeira vinda de Cristo, sim, e nós sabemos que Cristo vai voltar, e nós somos chamados a ser também uma voz que clama no deserto, uma voz a preparar o caminho para o Senhor nos tempos de hoje, uma voz que não vai comer aquilo que os pessoais atuais comem, uma voz que não se contenta em vestir as roupas que a modernidade usa, o que fere o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, uma voz que vai apresentar que Cristo vai voltar, uma voz que vai ensinar o povo a viver a verdade, uma voz que vai ensinar o povo a viver a justiça de Deus. Mas quando nós olhamos para os tempos atuais, menos nós observamos essa voz no nosso meio, porque as vozes atuais que tenho no meio da nossa igreja hoje, no contexto atual, não são vozes de João Batista. São vozes de pessoas que querem agradar os homens, são vozes de pessoas que querem agradar a população com pregações café com leite, com pregações que falam que vocês podem tudo, com pregações positivistas, mas não falam o evangelho verdadeiro. Porque João Batista, em uma das suas últimas pregações, Herodes vai mandar, os judeus mandam prender João Batista, Herodes vai ter com João Batista. E a palavra fala que Herodes sempre à tarde ia escutar João Batista, mesmo não entendendo, mas ele gostava de escutar João Batista. E quando ele ora para Herodes, fala assim: Herodes, você está errado, porque você está com a mulher do seu irmão Filipe. Ou seja, João Batista está exortando ele e exortando Herodíades. E quando essa mulher ouve isso, ouve esse confronto, que ela está no erro, que ela é cunhada de Herodes, está ficando com Herodes, ela se enlouquece, a ponto de que esperar uma oportunidade de pedir a cabeça de João Batista. Então João Batista vai chegar um banquete, vai ter uma festa preparada, aonde a filha de Herodíades vai fazer uma dança, conquista o coração de Herodes, e conquistando o coração de Herodes, Herodes fala com ela: olha, pede tudo o que você me quiser, tudo, até a metade do meu reino que eu te darei. Então enfrente o povo, enfrente os reis, enfrente aqueles povos que estavam ali na festa contemplando aquele momento. A filha de Herodíades vai até a mãe dela e pergunta: o que eu posso pedir? E ela fala: peça a cabeça de João Batista. Então a palavra fala que ela pede a cabeça de João Batista. Herodes se entristece, mas por causa do que ele falou no meio do povo, ele não poderia voltar atrás. Então ele manda trazer a cabeça de João Batista numa bandeja. O que eu quero falar com vocês hoje? Que muitos de nós queremos estar sendo bem vistos no meio dos homens. Que muitos de nós queremos ser bem vistos em meio à sociedade. Que muitos de nós queremos ser convidados a grandes banquetes por pregar a mentira. Que muitos de nós queremos ser rodeados por pessoas por pregar a mentira. Herodes, ele foi rodeado. Herodes, ele estava num banquete e quando ele foi convidado por um banquete, foi somente a cabeça dele que estava nesse banquete por pregar a verdade. João Batista foi até as últimas consequências. João Batista, ele não teve medo de falar com Herodes e Herodíades: olha, vocês estão no adultério, olha, vocês estão errados. Mesmo sabendo o que poderia acontecer com ele, João Batista não teve medo, porque ele sabia qual é o seu papel naquele local. A partir da hora que nós entendemos a nossa missão nessa terra,
a partir da hora que nós compreendemos o porquê que Deus nos chamou, a partir da hora que nós compreendemos o que Deus quer de nós, nós também não temos medo. Nós também não temos medo de ser essa voz que clama, porque João Batista ele foi motivado pelo Espírito Santo de Deus. João Batista ele já foi batizado dentro do ventre da sua mãe, quando a Virgem Maria vai até a casa de sua prima Isabel, já grávida de Cristo. Ou seja, ele vai ser batizado no ventre da sua mãe. E quando nós olhamos esse fenômeno acontecer, e nós olhamos o relato deste menino, desse rapaz que vai crescendo e vai ganhando uma maturidade espiritual, deste rapaz que sabe o que Deus sempre quis dele, deste rapaz que entende que o propósito dele não era ser amado pelos outros, mas sim amado por Deus. Ele não teve medo de pregar a verdade. É por isso que João Batista perde a cabeça. Quantos de nós hoje temos coragem de perder pessoas por pregar a verdade? Quantos de nós hoje temos essa coragem de perder a cabeça por pregar a verdade? Quantos de nós, e quando eu falo de pregar, eu também falo da nossa vivência, a pregação da nossa vida. Porque a partir da hora que você tem uma vida coerente com o Evangelho, a partir da hora que você tem uma vida ali ministrada pelo Espírito Santo, um testemunho de vida realmente verdadeiro, e as pessoas que não querem andar com Cristo vê o seu estilo de vida como que é, que você é uma pessoa que luta para viver o que a palavra quer, as pessoas vão te abandonar sem você abrir a boca. Porque o testemunho, ele arrasta multidões, mas também um bom testemunho, ele afasta milhares de pessoas. Então nesse dia de hoje, nós podemos contemplar esse dia, essa festa de João Batista, um homem que não teve medo, um homem que não teve receio, um homem que entregou mesmo tudo para Deus, tudo aquilo que ele poderia entregar, um homem que não preocupou com nada nessa terra. A única preocupação de João Batista era o quê? Preparar o caminho para o Senhor. A nossa pregação, a nossa preocupação, o nosso peito também deve arder nesse dia de hoje, que de preparar a segunda vinda para o Senhor. Ou seja, nós sabemos que Jesus vai voltar, nós sabemos que Jesus está prestes a voltar, mas quando ele voltar, ele quer encontrar uma nação unida, uma nação santa, uma nação justa. Mas para que isso aconteça, para que isso possa acontecer no nosso meio, é preciso ter uma voz que clama no meio do nosso deserto de hoje, do nosso mundo de hoje, que é o que? Pregar a palavra de Deus como ela deve ser pregada. Então que nós possamos ficar com essa passagem hoje, com este evangelho maravilhoso, e sempre fazer memória deste homem que foi perseguido, deste homem que não teve amigos do lado, deste homem que esteve preocupado com fazer somente a vontade de Deus, mesmo que ele perdesse a sua vida. Ou seja, não foi problema para João Batista ter a cabeça arrancada, porque ele já teria entregue a sua vida a Deus. Aquele homem que realmente entrega a sua vida para Deus, ele não se importa com mais nada nessa vida, porque ele conhece quem ele está servindo e ele sabe muito bem qual é a sua missão nesta terra. E nós possamos saber também a nossa missão nessa terra, e nós possamos ter a coragem de viver a verdade, de viver como João Batista viveu, não conformando com este mundo, como vai dizer Romanos 12, mas sim conformar-vos com o Espírito Santo de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.